Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo uma palavra de Deus, do coração de Deus para o teu coração. É com muito temor e tremor também que eu estou aqui. E quero agradecer ao nosso pastor Vinícius pelo convite, porque muitas pessoas, eu conheço muitos que aqui, eu estou conseguindo ver daqui, muitas pessoas que foram abençoadas através desse altar. Muitas pessoas que receberam palavras que foram vidas transformadas. E eu me lembro que no dia 10 de dezembro de 23, quando eu vim assistir primeiro culto aqui, pastor, a série era Foco. E aquilo mexeu muito com o meu coração. Aí eu virei e falei assim, a comida é boa, vou voltar novamente. E peguei o costume de até algumas pessoas, eu falava assim, olha, vai lá na igreja, se você não gostar, não precisa voltar mais não. É ou não é, Glaucio? E algumas vieram e estão até hoje. E é muito bom. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Vinícius, nossa pastora Aline. Temos também os demais pastores, amigos, que estamos caminhando junto. Para mim é um motivo de muita alegria. Nós estamos numa série de caminho, que fala a respeito de caminho. E a pastora Juliana, há 2 semanas atrás, falou a respeito de tentado a desistir. Eu não sei você, mas às vezes, no decorrer da nossa vida, bate aquele desespero em algumas pessoas que ficam tentadas a desistir. Semana passada, o pastor trouxe a palavra a respeito de lidando com a dúvida no caminho. E eu estava, vou ser franco para falar com vocês, eu estava em dúvida, porque foi a mesma semana que o pastor falou comigo, falou assim, traz uma palavra, eu já entro logo no nervoso, no modo nervoso. Eu sei que a Kelly passou. E eu perguntei a Deus, falei assim, Senhor, são vidas que vão estar ouvindo a tua palavra, e eu estou com dúvida, o que eu falo? Mas Deus é tão maravilhoso, que usou o pastor na semana passada para me dar o tema da palavra. E ele falando, assim, não tenha dúvida, porque você não está só. Eu acatuquei minha esposa e falei assim, yes, é isso aí, é isso. E eu quero trazer esse tema para você, essa palavra de hoje, que você, nessa caminhada sua, nessa caminhada, você não está só. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim, olha, você não está só. Isso, não foi convincente. Então, vira para o outro lado e fala com outro irmão, fala assim, olha, você não está só. É verdade, você não está só. Deus está com você todo momento. Mesmo quando você acha que você está só, eu quero dizer para você, que não é uma novidade, você não está só. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. E para que você que está online, você que está nos ouvindo nesse momento, de repente, eu não sei se é manhã, tarde ou noite ou madrugada, eu quero dizer para você também que você não está só. As pessoas podem até dizer para você, você está passando esse momento só, mas eu quero que você responda para ela e fale assim, não, eu não estou só. Porque Jesus prometeu que eu não estaria só, e você não estará só nunca, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água.
Jesus estava na polpa, na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, não importa que morramos. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero fazer essa pergunta para você e não vou te dar cola. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Acho que eu vou ter que dar cola. Quando eu falar assim, ó, aí você diz Jesus, porque é Ele mesmo. Quem é esse, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, é Jesus. E eu quero dizer para você que você não está só. É o tema dessa palavra. Porque, ainda mais aqui na América, né? Às vezes nos sentimos só. A tempestade, ela vem, e existem pessoas que se isolam. Chegamos na América, as coisas acontecem, e a gente se isola devido a uma decepção, a um problema na família. Nos isolamos, às vezes, até ministerialmente, porque, por algum motivo, isso, voltou. Por algum motivo aconteceu alguma coisa, aí você fala assim, não, eu não quero mais isso. Eu não quero viver isso novamente. E você começa a se isolar porque você teve uma decepção, houve um trauma atual, ou um trauma antigo, uma traição. E eu quero dizer para você que a solidão é um estado de isolamento. E quando uma pessoa, ela se isola, e à medida que o tempo vai passando, ela isolada, ela quer permanecer. Quando essas pessoas se apercebem, a solidão é a sua única companhia. O rosto já se entristece. Você já reparou naqueles animais abandonados? Aquelas pessoas, nós já visitamos asilo, aquelas pessoas que foram deixadas ali, você repara que o semblante delas é um semblante triste. Eu não estou falando de quando você tira um momento para você, que você precisa, mas eu estou falando quando você fica e quer se isolar. Um exemplo, a minha mãe, 87 anos, vai fazer agora esse ano, e ela mora sozinha, mas ela não está isolada. Ela tem os meus irmãos que acompanham, eu mesmo aqui na América acompanho ela. E eu quero dizer para você que esse tipo de pessoas, essas pessoas que se isolam, um futuro sem esperança. Tem uma pesquisa feita pelo George Gall, da Sociedade Austríaca de Cardiologia. Ele diz que o risco de morte das pessoas que vivem sozinha é o dobro das pessoas que permanecem acompanhadas. Perante o seu isolamento, muitos se acomodam e acabam por adoecer. Sabe por que isso, irmãos? É porque você não foi criado para ficar só. E você sabia que, segundo a OMS, 1 em cada 6 pessoas entram nesse isolamento total? E isso não é bom. Mas eu quero dizer para você que nós não fomos criados para ficarmos só.
E vamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, olha, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Meus irmãos, você não nasceu para viver só. E nessa passagem ao qual lemos há pouco, era um dia normal. Era um dia normal que Jesus reuniu os discípulos para ensinar, e a multidão, sabendo que Jesus ali estava, começou a se aproximar. Começou a se aproximar e Jesus pediu, acredito eu, que tenha sido a Pedro, Pedro, vamos pegar um barquinho desse aqui e vamos ensinar no barquinho, porque aí eles não vão conseguir chegar até aqui e nós vamos continuar ensinando. E o dia todo Jesus ensinou. Quando chegou no final do dia, como diz o texto, ao anoitecer, Jesus virou para eles, eu gostaria que você guardasse essa frase. Jesus virou para eles e falou assim, olha, vamos atravessar para o outro lado. E assim aconteceu, eles começaram a passar para o outro lado. Só que, no meio do caminho, se levantou, o texto que nós lemos diz um vendaval. Tem outros textos que dizem tempestade. Hoje é muito fácil, né? Hoje a gente não sai de casa sem antes dar aquela olhadazinha, né, no app para ver se vai chover. Mas, naquela época, não tinha como, eles não sabiam, e no meio do caminho, houve uma forte tempestade. E, às vezes, acontece conosco também. No meio da nossa caminhada, aparece uma tempestade. E essa tempestade que aparece na nossa caminhada, não aparece no app, que eu tenho como ver, não vou passar essa tempestade, porque eu estou vendo, não. Não mando um WhatsApp para você dizendo, estou chegando daqui a 2 dias. Não, essa tempestade não faz isso. E aí a gente, quem já passou por uma tempestade? Semana passada foram alguns que passaram por tempestade. Alguns foram assim, olha, vou sair de casa não. Outros, eu peguei uma tempestade aqui na 417 e alguns pararam e ligaram um alerta de tão forte que estava a tempestade, ligaram um alerta e pararam. Às vezes alguns param, né, na tempestade. Alguns se isolam na hora da tempestade. Meus irmãos, você já passou por uma tempestade física mesmo, aquela tempestade? Eu não passei por uma tempestade, mas passei por uma forte onda. E eu vou dizer para vocês, foi a primeira vez que eu saí para pescar. Primeira e última. Porque primeira e última. Chegamos, na época eu dirigi um micro-ônibus, a turma de igreja, vamos pescar? Vamos. Colocamos 20 cabeças dentro do micro-ônibus e partimos para um lugar, alugamos um barco, né, que é assim que faz, né, o pessoal que pesca, né, porque foi a primeira e a última, eu acredito que seja isso. Chegamos lá, pegamos um barco e partimos mar adentro. E chegou lá, o cara chegou e falou assim, olha, o capitão pegou, jogou a âncora e começamos a pescar. Eu vou ser franco para vocês, só pesquei como é que é o nome daquele peixe compridão? Quem conhece de peixe, tudo bem. Eu vou perguntar alguém da peixaria. Né? Espada, é isso aí. Só podia ser meu companheiro de cabelo aqui, igual a mim, só ele mesmo. Irmãos, eu só peguei isso. Mas eu tive uma experiência interessante. Porque eu acredito que o capitão, o comandante daquela embarcação ao qual estávamos, acho que ele foi dormir, não era crente, eu tenho certeza, pelo jeito que ele nos conduziu. Ele chegou, acredito que ele foi dormir. Só que a gente pescando, nos distraímos com algo bonito.
que, bem distante, estava passando um navio cargueiro. E todo mundo bonito, parou, alguns até pararam. Que coisa bonita, que coisa bonita, que coisa bonita. Só que ele passou e nós reparamos que atrás dele vinha uma onda. E a gente não sabia o que fazer. Aí foram contar, não tinha colete o suficiente. Não tinha colete o suficiente. Teve um pai que tinha uma criança de 8 anos, ele pegou o colete deles de mais alguns e enrolou na criança toda. Ele falou assim, pelo menos a minha criança sai do outro lado. E aí começaram a ficar nervosos e chamaram a atenção do comandante, do piloto do barco. E ele entrou em desespero. É diferente de Jesus, que chegou para a onda e falou assim, olha, acalma-te aí, e acalmou. Ele entrou no desespero, rapidinho começou a puxar a âncora, e ligou o barco, e começou a ir em direção à onda, para passar de uma forma que não virasse. Ele conseguiu resolver, ele resolveu. Para mim, foi a última vez que eu entrei num barco para pescar, nunca mais. Mas é assim, irmãos, é assim também. E Jesus ensinando, ele se levantou uma tempestade. E a tempestade, como eu disse, ela não manda o WhatsApp. E a gente, às vezes, fica assim, o que eu vou fazer? Existem tempestades que vêm na nossa família. A gente está muito bem, estamos muito bem, estava igual o pastor Jobson, pescando na tranquilidade, porque dizem que pescar é relaxante. Para mim não foi relaxante. Para mim foi péssimo, foi traumatizante. E depois daquele dia, Juninho tem barco, sabe, né? Daquele dia em diante, vamos pescar? Eu falo assim, qual peixe que você quer? Que eu vou passar aí na peixaria e compro e levo para você, mando para você. E nunca mais. Sabe por quê, irmãos? O tempo ruim acontece. E naquele momento que a tempestade se levantou, os discípulos entraram em desespero. Eu não sei se sou eu ou o meu microfone. Alguém está falhando aqui, será? Segurar no meio? Vou segurar no meio, isso. E, voltando aqui, no momento da tempestade, às vezes acontece conosco, irmãos, com vento forte ele vem, e só que Jesus estava dormindo. E lemos no texto que os discípulos, eu acredito que quando começou a tempestade, sempre tem um crente no meio, já virou e falou assim, vamos logo no início, vamos logo acordar Jesus. Aí sempre tem aquele que, eu sei, olha, eu sei resolver, eu vou conseguir resolver, eu vou dar um jeito. Irmãos, existem tempestades que, se Jesus não mandar acalmar, nós vamos afundar. Se Jesus não intervir, as coisas vão para o fundo. E eu acredito que eles começaram e perceberam que não dava para resolver. Porque às vezes nós achamos que conseguimos resolver. Às vezes, a gente acha que dá certo. Eu quero contar, nem falei com ela porque ela não ia deixar eu contar. A minha esposa, no Brasil, nós fomos... A primeira vez que eu vi uma piscina de onda. A primeira vez. Um casal de amigos nos levou... aí nós fomos e ela se maravilhou. Estava aquele reloginho contando, igual tem aqui no parque aquático, que hoje a gente já conhece, a gente já sabe. Aí ela achou bonito e começou a ir, e foi, e já saiu do pé. Foi eu, ela e um amigo que hoje é pastor, e ele chegou a água aqui, parou, é meu limite. E eu, acostumado um pouquinho com água, eu fui um pouquinho mais, e a minha esposa, esse jeito maravilhoso dela, e ela foi crente que estava abafando, e está lá, bonitinho. Aí, só que,
eu rapidinho pensei, espera aí, mas como é que se faz uma onda? Não vai ter ninguém, porque eu me lembro que onda era quando a gente tinha uma piscina e vinha aquele mais forte, pulava e levava uma onda. Eu falei assim, ninguém vai subir e pular desse jeito, então tem que vir água e água, vir água e água. Eu falei para minha esposa, amor, vamos sair daqui de próximo dessa parede. E ela, está tudo bem. Olha, às vezes acontece isso, é ou não é? Não, mulher, vamos, está tudo bem. Marido, vamos. Não, está tudo bem. Aí eu tomei uma posição atrás, entre ela e a parede. E daqui a pouco, a parede, como eu não sei se foi parede, começou a fazer isso. E essa linda, vocês já viram aquele olhinho do gatinho do Shrek? Vocês já viram? Ela regalou um olho desse tamanho, porque a onda puxava a água, que é onde ela estava, e jogava. Vocês riem, mas na hora ela entrou no desespero. Ela está até tossindo. Meus irmãos, foi estranho para ela, e eu sabia, eu não podia chegar próximo a ela. Sabe por quê? Porque ela ia me agarrar, ia ficar os dois. E aí eu sei. Vocês estão rindo? Olha, eu quero ensinar algo para vocês. Pelo menos pelo pessoal de cá que riu mais. Né? Quando alguém estiver se afogando, não chegue próximo a ele. Se você chegar próximo a ele, antes faça-o desmaiar. É ou não é, Juninho? Dá-lhe uma pancada na cabeça e desmaiou, você vai lá e tira ele. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te agarrar. E eu sabendo disso, e eu empurrava ela, e aproveitava e ia empurrando ela, e ela no desespero. Ela está lembrando disso tudo. Eu nunca vi a minha esposa vermelha, mas eu estou vendo. Você ri porque não foi você. Aí eu peguei e fui empurrando, e ela entrou no desespero. Ela entrou no desespero e ela já olhou para o salva-vida. Eu vou ser franco, eu também já olhei para o salva-vida. Por quê? Tá? O homem já se levantou, só que ela estava se batendo, tanto. Você se lembra aquele meu amigo que estava com a água por aqui e aqui ficou? Ela já estava do lado dele e ele não tinha se movido, tá? O desespero dela era tanto que ele só pegou ela e fez assim, ó, levantou a mão dela, aí ela, às vezes, o desespero é tanto que a gente já chegou num lugar, né, amor, onde o pé já dava, já tinha como colocar o pé, mas estávamos nos debatendo. Às vezes nós fazemos isso. E o que ela fez, e ela levantou, e ela ainda virou para mim e falou assim, mas você não me ajudou? Eu falei assim, eu estava com você o tempo todo. Eu quero dizer para você, meu irmão, no momento difícil da vida, no momento de dificuldade, no momento que você pensa que você está sozinho, você não está só. Você está com o Senhor. O Senhor, Ele disse algo, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. O que diz ali, ó, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe for o que eu lhes ordenei, eu estarei, diz para mim, é comigo. Então vamos ler novamente, eu estarei. Irmãos, a situação pode acontecer, o problema pode acontecer, o problema pode até vir, mas existe uma palavra. O Senhor disse que estará com você todos os dias, até a consumação do século. E Deus não mente. Como diz a Bíblia, o Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que aquilo que Ele disse. Se Ele falou para você que estaria contigo, eu quero que você saia dessa noite, nesse lugar, com algo na tua mentalidade, no teu coração, na sua cabeça, que você não está só, Deus está com você. Às vezes achamos que estamos só, irmãos, e os discípulos entraram naquele desespero, é ou não é?
Porque quando as coisas começam a acontecer, uns se isolam, outros entram no desespero, igual a minha digníssima. E outros procuram A, procuram B, não, eu vou falar com fulano, não, eu vou falar com ciclano. E os discípulos entraram nesse desespero. Eu acredito que aquele que falou assim, olha, já não dá, vai lá e acorda o mestre. E Jesus, o discípulo ainda chegou, se você reparar no texto, ainda chegou assim, chegou para ele, mestre, diz o versículo 38, né? Os discípulos acordaram clamando, mestre, não te importa que morramos? O capitão que eu falei, do barco que eu estava, ele entrou em desespero. E resolveu. E a onda veio. Só que quando Jesus está com você, diz o texto que Jesus se levantou e repreendeu o vento. E disse para o mar, aquieta-te. De repente você está passando por um momento difícil, de repente você está passando por uma tempestade, de repente você está achando que vai naufragar, de repente você está achando que já não dá mais. Eu quero dizer para você, ei, Jesus está no controle. Às vezes nós deixamos Jesus dormir no barco da nossa vida. Eu quero te dizer essa noite, não deixe Jesus dormir, acorde Jesus, clame ao Senhor, clame, chame a atenção de Jesus, porque quando Jesus acorda, quando Jesus desperta, e o problema que está te sufocando, ele fala assim, ei, acalma-te. O problema, calma, irmãos, o capitão do barco, né, que eu tive, entrou em desespero, mas o Jesus a qual nós servimos, ele só diz assim, ei, acalma-te, ei, vento, acalma-te, igual nós cantamos aqui, né, os ventos e a tempestade, eles não podem interferir, não pode mexer com a nossa fé, não pode ser maior do que o nosso Senhor, porque não é, o que nós precisamos é crer no Senhor. Nós temos a palavra de Deus, você não está só, a palavra registra várias passagens que diz que você não está só. Nós temos a passagem de Isaías 43, olha que lindo que diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eu estarei com você, eles não te cobrirão, quando passar pelo fogo, você não sofrerá queimaduras, você não sofrerá nada. Sabe o que é isso? É porque quando nós passamos com Jesus, quando acreditamos na palavra dele, quando corremos para a palavra, o diabo, ele quer sempre dizer para você, ei, você não é nada, ei, Jesus te esqueceu, mas eu quero dizer para você, Jesus não esqueceu de você. Eu só quero dizer que às vezes nós passamos e achamos que conseguimos resolver os problemas. Nós não conseguimos resolver, irmãos. Eu quero dizer para você essa noite, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Não acredite na narrativa que o diabo diz que você está sozinho. Não acredite. O que nós temos, eu tenho feito, pastor, de tanto você falar, eu estou seguindo o seu exemplo. E isso, qual é, pastor? Eu faço todas as manhãs leitura de oração com a minha esposa. Você, marido, que não faz, é muito bom. É muito bom que na hora você ora, e lá em casa eu boto a mão, graças a Deus que a gente vive muito bem, é a oportunidade que eu boto a mão na cabeça dela para orar, é a oportunidade, né? Se ela reclamar, é só falar assim, não, irmã, é que eu estou meio fervoroso hoje, eu sou pentecostal. Não, eu estou brincando, mas lá em casa a gente faz isso. Todos os dias, anos, a gente faz a oração na parte da manhã junto. E de tanto o pastor falar aqui, porque a América vocês sabem, né? Acho que vocês já passaram pela América, né? Vocês sabem como é que funciona a América, né?
E eu comecei a fazer leitura com a minha esposa. Coisa que eu fazia a minha leitura, ela fazia a dela, né, que lá em casa não temos mais crianças, então os quartos se transformaram em office, eu fazia no meu canto, ela fazia no dela, e o cachorrinho ficava no meio, indo para os 2 cômodos. Mas só que agora a gente faz junto. A gente acorda, vou lá e faço algumas coisas que faço antes dela, porque eu acordo primeiro do que ela, e a gente para orar, a gente lê a palavra junto, a gente gasta tempo. E eu vou ser muito franco com vocês, irmãos, tem sido maravilhoso. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de orar junto com a sua esposa, de orar pela sua esposa. Não perca essa oportunidade de impor. Eu faço isso, eu coloco a mão sobre a cabeça da minha esposa todos os dias. Eu já perdi a quantidade de anos que eu faço isso. E todos os dias eu abençoo. Por quê? É a palavra, e declaro a palavra dela. Tem uma passagem na Bíblia que eu declaro sobre a vida dela todos os dias, que está em Salmo 139, versículo 16, não está nas anotações, tá? Que diz que todos os dias já foram determinados pelo Senhor. E eu oro por ela justamente e colocando a mão sobre a vida dela, falando, Senhor, que ela hoje viva isso que o Senhor separou para o dia dela de hoje e que nem ela mesma vem impedir. E tem sido muito bom, porque a palavra de Deus nos transforma. E por que eu estou dizendo isso? Porque se lembra no início do versículo, porque quando Jesus acordou e acalmou, a primeira coisa que ele virou para os discípulos, perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, porque esse momento, Jesus deu uma bronca neles, porque esse momento eles tinham que ter fé e mandar o mar se acalmar. Não, Jesus estava falando para eles assim, ó, sabe por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Porque eles esqueceram da primeira palavra que Jesus falou para ele. Vamos passar para o outro lado. Não virou para ele e falou assim, ó, vão para o outro lado. Ei, o pastor falou aqui, eu achei muito interessante. Tá? Ei, você está na América, você veio para cá. Você veio porque Jesus te trouxe. Eu falei lá na terça-feira na casa do pastor. Você acha que você saiu do Brasil, veio para cá, porque tinha uma placa, precisa-se de trabalhadores na América? Não, você saiu do teu país, nós saímos do nosso país, tá? Porque nós temos um propósito nessa terra. Deus... mas pastor, até agora eu não entendi. Eu simplesmente acordo, trabalho, volto cansado e durmo. Ei, então pergunte a Deus qual é o propósito, porque Ele vai falar para você qual é o propósito. Eu, graças a Deus, eu tenho vivido o propósito de Deus e estou perguntando, é isso mesmo, Senhor? E Ele fala, é isso mesmo. Todo lugar que eu chego, a minha esposa, trabalhamos junto, ela já chega assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? E a pessoa, amém, que Deus abençoe. Aí, alguns falam assim, amém, é crente, então já vamos lá. A gente é pescador mesmo, pastor. Você tem alguma igreja? Faz parte de alguma igreja? Ah, não, eu tô perdido. Não, está perdido não. Tem uma igreja, está rindo por quê, minha irmã? Porque você foi a mesma coisa, né? Aconteceu contigo, né? Aí a gente chega e vai lá e fala de Jesus, convida para a igreja. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, senão a gente vai se espantar aqui as pessoas que a gente já convidou, né? Alguns estão até rindo, porque a gente convida, mas o que é isso? Para mim, é o meu propósito. É todo dia, é o meu campo, a gente ora lá em casa, porque o pastor todos os domingos libera essa bênção aqui, que você é no campo missionário, e a gente ora lá em casa, Senhor, estamos indo agora para o nosso campo missionário, usa-nos nesse momento, usa-nos, porque é a palavra dele, e volto a dizer, irmãos, Deus não tirou a gente da nossa nação, para a gente vir para cá só trabalhar, é bom trabalhar, ninguém melhor do que eu para dizer, porque meu nome é Jobson, é bom trabalhar, eu gosto de trabalhar. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer, creia na palavra. Os discípulos tomaram uma bronca, porque, ei, vocês esqueceram,
Eu falei para vocês, eu acredito que Jesus falou para eles. O texto não está dizendo, se o texto não está dizendo, então eu posso falar que não é heresia. Jesus pode ter dito para eles, eu não falei para vocês que eu estaria com vocês? Eu não falei para vocês que eu estaria caminhando com vocês? O que a Bíblia tem dito para você, irmão? Ah, pastor, a última vez foi quando lemos lá no GC. Tá? A Bíblia todos os dias tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você todos os dias. E a gente simplesmente precisa só ouvir e saber o dia que você se sentir só. O dia que você se sentir só. Eu te convido a você ler o Salmo 139. Leia todo ele. Quando você achar que está só, leia. Eu só quero ler alguns versículos que diz assim, olha, versículo 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no céu, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. Olha só, meus irmãos. Olha só, meu irmão. Tem sempre o Senhor está com você. Eu quero nesse momento orar juntamente com você. Eu quero orar com você, porque Deus falou muito no meu coração. Se você não conseguir guardar nada essa noite, eu gostaria que você guardasse pelo menos essa frase: você não está só. Ah, pastor, mas amanhã você... Ei, amanhã é segunda-feira. Nós temos a nossa corrida da segunda-feira, da semana toda, temos o final do mês chegando, mas eu quero dizer para você, você não está só. A Kelly vai ali fazer aquele curso, Kelly, você não está só. Kelly, você vai lá para Tanzânia, é Tanzânia, é isso? Você não está só. Você amanhã vai para Tampa, eu quero dizer para você que você não estará só. Amanhã você vai estar limpando uma casa, eu gostaria que você colocasse no seu coração, eu não estou só. As coisas estão acontecendo e você coloque sempre, eu não estou só, porque o que o diabo quer é que você ache que você está sozinho, mas a palavra de Deus, ela diz que está com Deus. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias. Creia na palavra dele. E de repente, você que está passando por um momento difícil, você que está passando por uma tempestade, você que está querendo se isolar, eu quero dizer para você, creia na palavra de Deus, busque a resposta na palavra de Deus, e você vai começar a viver milagres, irmãos. Estamos aqui nesse lugar, e eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite, para você ouvir que você não está só. De repente, o seu marido não está próximo a você. De repente, os seus filhos não estão próximos a você. De repente, você está longe da família. Mas eu quero dizer, essas pessoas podem até te deixar, mas Jesus nunca vai te deixar. Jesus nunca vai me deixar. E nós temos que crer é o que a palavra diz, não o que o diabo diz. Porque às vezes as coisas acontecem e a gente já joga logo crédito. Foi o diabo. Esses dias eu estava conversando com um casal e eu falei, eu não dou crédito ao diabo a nada. Aconteceu alguma coisa, Deus está querendo me ensinar com isso. Aconteceu algo que eu não gostei, eu não estou imune. Deus está querendo falar comigo a respeito em alguma coisa. Deus disse sim, Ele continua sendo Deus. Deus disse não, Ele continua sendo Deus. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, porque você não está só. Aleluias, aleluias, aleluias. E o Senhor, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade. E o Senhor, quando libera uma palavra, eu quero dizer para você, creia. Lá em casa eu tenho uma frase, eu já falei aqui, se a Bíblia diz, eu creio. Eu não quero nem saber. Eu já falei uma vez aqui. Se a Bíblia dissesse que
Jonas engoliu um grande peixe, eu creio. Eu não quero nem saber, está escrito, é a palavra de Deus. É Deus falando comigo através dessa palavra. Se Ele disse que você vai, você vai. Se Ele disse para você ficar, você vai ficar. Se Ele, as coisas não. Às vezes bate o desespero, é ou não é? Irmão, não é só você que bate o desespero, não. Aqui em casa também bate o desespero. Eu quero convidar você nesse momento. O Ministério de Música vai... Eu quero estar juntamente com você. De repente você está bem. Você está tranquilão. Amém. Que Deus continue te abençoando. Eu quero dizer, obrigado, Espírito Santo. Nós não fomos feitos para viver em tempestades. Só em tempestades. Só os mais antigos de igreja vão entender. Se eu não estou passando por prova, porque tem alguma coisa errada. Não, irmãos. Tem momento que Deus vira para você e fala assim, olha, a tempestade, os ventos que vêm nos soprando sobre as nossas vidas, sobre os nossos barcos, existem momentos que Deus fala assim, aquieta-te. E você vai começar a viver coisas extraordinárias, mas não fica desesperado. Eu estou começando a viver coisa boa, tem alguma coisa errada comigo. Não, irmãos, é tempo de bonança. Chegou o tempo de bonança na tua vida, irmãos. Chegou tempo de bonança na tua vida, então desfruta. Só não faça igual alguns que começam a desfrutar, esquecem da igreja, esquecem de agradecer a Deus, mas desfruta, vai desfrutar, porque o tempo de bonança é para desfrutar mesmo, o tempo de guerra é para guerrear, tempo de batalha é para batalhar, mas existe tempo de bonança, aproveita, porque o diabo não está querendo trazer bonança, ele quando quer trazer bonança para você, é para te afastar da igreja. Então, aproveita o tempo de bonança. Passou a tempestade, começa a aproveitar, irmãos. Começa a aproveitar e tira a onda mesmo. Olha, foi Deus. Você está na América tirando fotinha lá no SeaWorld. Foi Deus. Tá? Porque quem recebeu um convite, que pela primeira vez quase perdeu a esposa numa piscina de onda, porque fui convidado e pagaram o meu convite. Hoje, graças a Deus, a gente pode ter. Mas o que é isso? É porque eu sou bom? Não, foi Deus, irmãos, foi Deus. E eu estou vivendo um momento de bonança na minha vida, e quero declarar que você vai viver momento de bonança também na sua vida. Você vai viver momento de bonança na sua vida, irmão. Aleluias. Eu, nesse momento, enquanto o Ministério de Música está... Eu quero fazer um convite. Gostaria de convidar vocês todos a ficarem de pé. Vocês podem ficar de pé? Isso. Eu gostaria, e vou pedir o pastor para me ajudar nessa oração, pastor. Eu gostaria de você, pastor, eu estou passando na tempestade. Aquela onda que você disse que o capitão entrou no desespero, e a onda que Jesus acalmou lá, está batendo lá em casa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, que a gente vai orar por você.